Salve, nação rubro-negra, estamos de volta aqui para fazer esse pós-jogo. Cola esse dedo no like aí porque ajuda o canal. Quem não ajudou foi o Flamengo, nessa noite de terror. Mauro Santana, você que acabou de narrar aqui, Emelec 2, Flamengo 0, uma tragédia na Libertadores. Antes de tentar dormir, eu tô aqui fazendo esse pós-jogo e explicar o inexplicável. Não tem como explicar. E não dá pra livrar a cara de ninguém. Nem mesmo do aniversariante da noite, Jorge Jesus, ele que fez alterações na equipe, já havia feito alterações na partida diante do Atlético Paranaense. Não se ouve bem, essas alterações não surtiram efeito. O Flamengo terminou eliminado. Diante do Corinthians, ele também mexeu no time. As mexidas não deram resultado e o Flamengo por pouco não saiu derrotado do Itaquerão. E mais uma vez, ele veio com novidades, colocando Rafinha e Rodinei ali no mesmo corredor pela direita. O time, mais uma vez, jogou mal, mereceu a derrota por 2-0 e olha, podia ter sido pior. Podia ter sido muito pior e a gente comentava aqui durante o jogo e os torcedores, né, não acreditavam nessa escalação do Jorge Jesus, colocando Rafinha e Rodinei na mesma posição ali, na mesma lateral. O Rafinha um pouco mais avançado, o Rodinei, o que acabou prejudicando os dois. O Rodinei errou tudo que tentou. O Rafinha também errou tudo que tentou. Melhorou um pouquinho quando saiu o Rodinei, né? E aí o Rafinha fez ali a posição de lateral, de origem. Mas não dá para livrar a cara do time do Flamengo. Não dá para livrar a cara do técnico Jorge Jesus, que inventou muito, barrou o Cuejá, colocou o Ilharão, que também errou tudo, saiu ainda com cartão amarelo. As mudanças não surtiram efeito. O Emelec ainda teve um expulso no início do segundo tempo, né? O Vega, aos 9 minutos. O que poderia dar uma certa vantagem. E aí, amigo, quando não é à noite, não adianta. O Diego teve aquela entrada violenta que o jogador não dá para livrar a cara nem da arbitragem do Fernando Rapalini. Não, mas porque era para ele ter expulsado. O jogador era o Arrodio, se eu não me engano, do camisa 5. Mas aquilo, ele já tinha expulsado o Vega e expulsado 2 jogadores. A arbitragem tendenciosa da Conmebol, vocês já sabem. Mas eu não quero aqui falar de arbitragem, não. Eu quero falar da má atuação do time do Flamengo, que não jogou, não entrou em campo. Eu livro a cara aqui do Gabriel Barbosa, assim, com ressalvas. Primeiro tempo. O primeiro tempo só. E também do Rodrigo Caio, que lá atrás, alguns erros, mas jogou com raça, com seriedade. E o Rodrigo Caio depois, no pós-jogo, né, ele pediu desculpas à torcida do Flamengo. Porque o torcedor não aguenta, Mauro Santana. Uma eliminação pro Atlético Paranaense. Aí depois empata com o Corinthians, toma de 2. Detalhe. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Emelec são 2 equipes reconhecidamente inferiores tecnicamente ao Flamengo, mesmo o Flamengo desfalcado. Teoricamente, o Flamengo tinha obrigação, entrou como favorito e teria que tanto ter passado pelo Atlético Paranaense, quanto pelo menos ter saído com um empate de Guayaquil diante do Emelec. A vitória por 2-0 do clube equatoriano é desastrosa pelo seguinte fato: se o Flamengo pelo menos tivesse feito um gol, mesmo que tivesse perdido, o 1-0, a vitória por 1-0 no Maracanã, na próxima quarta-feira, já daria a classificação ao Flamengo pelo critério de gol qualificado que existe na Copa Libertadores. O Flamengo passaria com 1-0 para as quartas de final. Com a derrota por 2-0 sem ter feito gol, somente uma vitória por 3 gols de diferença dará ao Flamengo a classificação direta. Vitória por 2-0 levará a decisão para os pênaltis e qualquer outra vitória por 2 gols de diferença classifica o Emelec. Ou seja, o Flamengo tem que fazer 3 e não sofrer gols. Isso mesmo. Nesse jogo da volta, quarta-feira que vem, dia 31, no Maracanã, contra o Emelec. Situação difícil, situação complicada, até porque o Flamengo, ele entra num mês que é decisivo, esse mês de julho, a gente já falava, né? 2 jogos contra o Atlético Paranaense, 2 jogos contra o Emelec, quando se perde muitos jogadores, né? Por lesão e contato físico. Todos os jogadores aí, Diego, Vitinho, Everton Ribeiro, o De Arrascaeta... E todos também uma faixa de campo do meio campo para frente. Meio campo de criação. Apenas o De Arrascaeta que foi uma lesão muscular, né? Porque não teve férias e tudo mais. Mas mesmo assim não está certo o retorno dele para a próxima quarta-feira. Não, e o Diego também preocupa porque a gente não tem informações, o grau da lesão, mas se for fratura, pelo menos um ano parado. Se confirmada a fratura na tíbia, são 8 meses parado para recalcificação e pode botar aí mais uns 40 dias a 2 meses para recondicionamento físico, para ele voltar a jogar bola, 1 ano. O torcedor
tá chateado, não tem o que falar. Eu acho que foi uma noite em que todos erraram, né, a começar pelo técnico. Os jogadores do Flamengo não entenderam ainda o que é Libertadores da América. E não entenderam o que é Flamengo. Não entendem o que é Flamengo, não entendem o que é Libertadores da América. A cobrança tem que existir, sim. Eu sou contra a violência, não sei qual é a sua opinião. Não, eu sou terminantemente contra a violência. Eu acho que um protesto pacífico, né, uma cobrança de ir lá conversar com os jogadores... Agora, também, que argumento você vai utilizar contra membros de torcida organizada, integrantes de torcida organizada, os porradeiros? Não, vamos passar a mão na cabeça dos caras, e não foi assim. Os caras perderam, mas eles correram, eles perderam, mas eles se dedicaram, eles perderam, mas o time jogou bem. Não tem argumento. Que argumento que a gente vai utilizar? E as mudanças também do Jorge Jesus, no decorrer da partida, não surtiram efeitos, né? O Lucas Silva, o Lincoln... quem mais? Eu nem lembro mais, cara, quem ele botou. Eu sei que ele fez... O Cuejá. O Cuejá. O Cuejá foi a única alteração que deu algum tipo de resultado ali. A única alteração. Agora, a gente comentava isso no jogo, né? O Emelec, a primeira vitória do Emelec nessa edição da Libertadores 2019 em casa. O Emelec perdeu para todo mundo em casa. O Emelec ele se classificou com 2 vitórias fora e 3 empates. 7º colocado do campeonato equatoriano. O Flamengo tomou de 2. Se fosse qualquer outra equipe dessa fase de oitavas, eu não quero nem imaginar aqui o desastre que seria ainda maior, né? E poderia, se tomasse o 3º aí, tava fechado, né? Não tinha mais como reverter aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que 3-0 é complicado você ter que fazer 4, né? Sem sofrer gols. Eu acho que tem que ter cobrança sim, mas eu me reservo no direito de acreditar sempre, até o final. O Flamengo não tem tempo para pensar. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. E sem nenhum meia de ligação. E tem que ir com o time titular. Não é poupar para quarta-feira, não. Tem que ir com tudo, vencer o Botafogo e na quarta reverter esse placar aí. Você também concorda com essa opinião de ir com o titular? Vai poupar quem? Como? Pois é. Com que argumento vai poupar? Se não tivesse obtido um resultado positivo na partida diante do Emelec, uma vitória fora de casa, que até justificasse, mas até para a diretoria não perder o moral com a torcida, que argumento vai utilizar para poupar jogador? Não tem que poupar, tem que ir todo mundo, time titular, até porque o Flamengo precisa precisa recobrar o seu moral. Né? Nada melhor do que isso, vencendo um clássico. A vitória diante do Botafogo já dá uma moral para quarta-feira. Sim, né? Já dá mais um entusiasmo, até para os caras criarem autoconfiança. Né? Imagina, aí bota o time em reserva, aí o time vai, perde, toma uma outra lambada. Né? Pode acontecer o que aconteceu com o Palmeiras, escapou de perder uma derrota feia para o Godoy Cruz, né? O famoso, o prestigiado Godoy Cruz da Argentina. É verdade. O que a gente fica chateado, né, é que a gente deposita todas as fichas, a gente joga junto, né, o torcedor viaja para o Equador e aí uma atuação dessa para esquecer. Esses jogadores eles têm que entrar em castigo, treinar em período integral e rever lances, né, do Flamengo de 81, da Libertadores. Os caras não sabem o que é Libertadores, jogam a Libertadores assim de qualquer jeito. O torcedor rubro-negro está cansado de vexame na Libertadores. O Flamengo coleciona vexames na Libertadores, seja sendo eliminado na fase de grupos, seja se classificando da fase de grupos, o Flamengo coleciona vexames. É impressionante. Eu sei que tem muita gente aqui que não acredita, já jogou a toalha, mas nós já vimos de tudo acontecer no futebol, né? Agora os jogadores têm que tomar vergonha na cara, vontade, vergonha, time sem vergonha. Hoje foi time sem vergonha, não dá para livrar a cara de ninguém. O torcedor tá chateado, uns não vão conseguir dormir. Eu sou muito Flamengo, tô aqui para dar minha cara a tapa, eu não tô aqui para defender ninguém. Hoje todo mundo errou, a começar pelo banco de reservas ali no técnico ali. O Jorge Jesus, hoje fazendo aniversário, foi muito infeliz nessa escalação. Ele tentou, Mauro, ele ousou, mas ele fez errado. O que mostra ainda um desconhecimento da nova comissão técnica com relação ao elenco que tem. Eu até te perguntei durante a transmissão o que levou ele colocar Rafinha e Rodinei, 2 laterais para jogarem juntos. Deu esse tempo de treinar? O Rafinha chegou agora da Europa. Deu tempo de treinar? Com certeza não. Rafinha jogava, foi uma aposta. O Rafinha jogava assim no Bayern de Munique, mano? Uma aposta mal sucedida. Pois é. Agora, Rafa, perder faz parte do jogo. O Flamengo pode até ser eliminado na próxima quarta-feira, dia 31, dentro do Maracanã, com mais de 60 mil torcedores. Mas tem que dar sangue. Sim, claro. Entendeu? Tem que lutar.
Tem que entrar com garra e tem que suar até o último litro a camisa, pelo menos para dar uma satisfação à torcida. Porque você ser eliminado ainda jogando mal, da maneira como o Flamengo jogou mal e mereceu perder para o Emelec, aí é demais pro torcedor. Isso que mais magoa, isso que mais machuca o torcedor do Flamengo. É isso aí, a cobrança tem que acontecer. Os jogadores do Flamengo deveriam ter vergonha na cara. Essa que é a palavra. Porque uma nação de mais de 40 milhões não merecem esse time. O jeito que estão jogando, né? A bolinha que o Flamengo jogou hoje, pelo menos. Não tem mais o que falar, Mauro. Grande abraço, só tenho a te agradecer. Um abraço a você que vai tentar dormir, vai dormir mal. Um filme de terror nessa noite de quarta-feira, diante do fraquíssimo Emelec. Grande abraço aí, saudações rubro-negras. Eu confio até o final.